Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo toque o nosso coração, que o Espírito Santo nos instrua nesta exortação, nesta catequese sobre a Carta Apostólica de Bento XVI, a Porta da Fé. Nós vamos hoje comentar a segunda frase do ponto primeiro. Depois que o Papa fala do papel da fé, que nos coloca na comunhão com Deus, que nos faz participar da igreja, uma porta que está sempre aberta a toda a humanidade, a todos nós, a todos os homens, o Papa diz: essa porta é possível de ser adentrada. A fé é proposta a todos os homens. Mas para que essa fé seja penetrada, ela precisa primeiro penetrar no coração do homem. E o Papa diz que é possível cruzar este limiar quando a palavra de Deus é anunciada. O Papa nada mais está dizendo, senão está repetindo o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Paulo diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Por isso, a pregação da igreja, em qualquer nível e em qualquer circunstância, seja querigma, seja catequese, seja teologia, seja homilia, a base, o ponto de partida e o ponto de chegada é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Esta palavra do Senhor, a Bíblia, precisa contar com a colaboração dos catequistas. Por quê? Qual é a principal missão, a principal função de um catequista? É colocar os seus catequizandos em comunhão com Deus. É ser para os catequizandos um caminho através do qual o seu catequizando chega ao coração de Deus. E qual é o instrumento que o catequista precisa usar para ensinar os seus alunos, os seus ouvintes, a ouvirem, ensinar para que os ouvintes aprendam a ouvir Deus que fala na sua palavra escrita. Essa é a grande alegria do evangelizador, do pregador, daquele que é verdadeiramente um apóstolo, um missionário, um discípulo de Jesus. Sempre que Deus fala, ele fala para alguém. Deus quer se comunicar. E o nosso instrumento de trabalho se chama Bíblia. A palavra de Deus. É Deus que fala para mim. A Bíblia não é um livro para ser essencialmente estudado. Não. A Bíblia é para ser escutada como palavra de Deus. Depois nós vamos estudá-la. Mas antes eu preciso fazer essa experiência de fé. E por isso o Papa diz: não basta, porém, que a palavra de Deus seja anunciada. É preciso que haja também um coração que se deixa plasmar pela graça que transforma. Portanto, a palavra de Deus precisa contar com um terreno bom do coração do ouvinte. Um terreno fofo, pronto para receber a semente. É assim que a palavra de Deus cai no nosso coração.
em forma de semente. Mas essa semente contém tudo o que a palavra quer dizer, inclusive as consequências dessa palavra quando nós a aceitamos. É muito importante que nós acreditemos nisso. A semente de alguma árvore frutífera, por exemplo, é apenas uma sementinha, mas dentro daquela semente está toda a planta, toda a sua capacidade de produzir flor, folha, espinho, fruto. Tudo está contido naquela semente, assim como tudo está contido numa semente da palavra de Deus. E nós repetimos a cada Eucaristia antes da comunhão: Senhor, eu não sou digna de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra, e a minha alma será salva, será curada. Portanto, toda a palavra de Deus precisa encontrar a nossa vontade, a nossa sensibilidade, a nossa fé, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, disposto a se deixar plasmar, transformar, modificar no que precisa ser modificado, configurado com a palavra. É aos poucos que isso acontece, gente. Isso é um processo. A cada palavra aceita, digerida e vivida e colocada em prática, eu vou conseguindo, com a graça de Deus que nunca falha, eu vou conseguindo ir me configurando com Jesus Cristo. O Espírito Santo faz isso. Nós vamos nos tornando cada vez mais palavra de Deus para as pessoas, através da nossa vivência. Portanto, este coração que tem essa disposição de se deixar amassar pela palavra de Deus, moldar pela palavra de Deus, como é que ela consegue isso? Uma palavrinha muito simples: pela adesão, pela fé, pelo sim. Deus precisa só isso de nós, a nossa disposição sincera, verdadeira, para aderir ao que Ele sugere, ao que Ele pede, ao que Ele manda. Foi isso que aconteceu com o nosso pai na fé, Abraão. O capítulo 12 do livro do Gênesis nos mostra perfeitamente Abraão, um nômade, politeísta provavelmente, que nunca tinha ouvido, Deus ainda não havia se revelado do modo como foi revelado a Abraão, e do nada Deus irrompe na vida de Abraão, pedindo para ele uma coisa muito difícil. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Deus está pedindo para Abraão deixar a zona de conforto da sua vida. Ali ele tinha a convivência dos seus parentes, que falavam a mesma língua, que viviam os mesmos costumes, que participavam da mesma cultura. E Deus diz: Abraão, sai. É o que Deus fala para nós. A cada novo dia, sai para coisas novas. Me deixa fazer uma obra nova na sua vida. A cada novo levantar-me da cama, Deus me propõe uma nova experiência dele. Mas nós precisamos ter esse coração desapegado dos bens aos quais nós muitas vezes estamos grudados. Bens que são lícitos,
são válidos, são louváveis, mas não podem nos amarrar, não podem nos prender, a ponto de não nos deixar dar o passo que Deus pede para nós. E Deus pediu a Abraão: sai da tua zona de conforto, Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas não mostrou. Apenas uma promessa: eu vou te mostrar uma terra para onde tu deves ir. Deus pedia para Abraão: caminhe, comece a andar, e eu vou te conduzir. Se nesse momento você estiver disposto, se você estiver disposta a dar esse passo, nesse momento, diga comigo: Senhor, eu quero que você faça comigo o que você fez com Abraão. Eu quero que você me dê a graça, Senhor, de me atirar, de me deixar conduzir pela palavra, mesmo quando eu não conseguir medir as consequências, mesmo quando ela parece obscura para mim. Eu quero dar o meu passo, como Nossa Senhora. Senhor, eu acredito que a nossa mãe, a Virgem Maria, por mais que o anjo explicasse para ela entendeu muito pouco. Eu acredito, Senhor, que bastou para Nossa Senhora saber que quem faria a obra nela seria o Espírito Santo. Bastou essa explicação para ela dizer: faça-se em mim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. É assim que nós queremos também, Senhor, nos deixar guiar por tudo aquilo que você tem a me dizer. Como eu disse para vocês, a palavra de Deus, quando ela é anunciada e acolhida, e quando nós damos crédito ao que Deus fala, isto não fica sem consequência. Tem consequências. A nossa obediência tem consequências. Deus precisa apenas do nosso sim. E como nós sabemos de quem parte a condução da nossa vida, quem é o condutor da nossa vida? Nós sabemos quem é. É o Espírito Santo. Nós, como Nossa Senhora, como Abraão, não podemos deixar distância, tempo. Vou dar um tempo para digerir a palavra. Não dê tempo. Seja generoso. E Deus vai mostrar para você as consequências, como mostrou para Abraão. Deus disse: eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus colocou Abraão diante de uma situação. Abraão poderia ter aceitado ou não partir como o Senhor havia dito. Mas como ele obedeceu, ele experimentou a fidelidade daquele que não se engana e não engana ninguém. Abraão se tornou uma bênção. Uma bênção. E assim será com você, assim será comigo. Se nós disponibilizarmos o nosso coração, a nossa vida, se nós formos um livro aberto, para que Deus escreva ali uma nova Sagrada Escritura, nós vamos experimentar a mesma graça de Abraão. Nós também nos tornaremos uma bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus seja glorificado por isso.
eu não posso deixar de me valer agora da palavra do Vaticano, porque nós estamos, a partir de outubro, celebrando 50 anos do Concílio Vaticano II. E vou me valer da Constituição dogmática sobre a palavra de Deus, sobre a revelação divina. Se chama Dei Verbum. No ponto 3, a igreja comenta assim, falando, Deus se revelou de muitas maneiras. A primeira revelação de Deus foi através do universo criado, das coisas criadas. E mesmo depois que o primeiro casal, a quem o Senhor se revelou em primeiro lugar, manifestou para eles também o seu desígnio. Eu quero que vocês administrem os bens que estão à disposição de vocês. Crescei e multiplicai-vos, disse Deus para Adão e Eva. Mas mesmo depois que eles pecaram, Deus não os abandonou na ignorância e deu-lhes uma promessa de salvação. Depois da queda, com a prometida redenção, alentou os nossos primeiros pais, consolou, estimulou, incentivou-os para que esperassem a salvação. E velou permanentemente pelo gênero humano, para que eles procurassem a salvação. Até que chegou em Abraão. A seu tempo, Deus chamou Abraão a fim de fazer dele um grande povo. Eu garanto para vocês que na medida em que cada um de nós nos abrimos à palavra de Deus, nós vamos nos tornando como Abraão. Deus disse que faria dele um grande povo. Deus fará de cada um de nós um povo. Nós também vamos, como Abraão, ter seguidores. Para aqueles a quem nós anunciamos a fé, usando a palavra de Deus, para aqueles a quem nós fomos enviados para suscitar a fé, nós estaremos colaborando com Deus para Ele fazer crescer o número daqueles que compõem o seu povo. E esse povo pode começar dentro da sua casa, conquistando os seus, apesar de sabermos que é o campo missionário mais problemático, mais difícil. Ninguém é profeta na própria casa, mas alguém sairá atrás de nós. E Deus fala ainda pela igreja, esse povo de Abraão, ao qual, depois dos patriarcas, Deus ensinou, por meio de Moisés e dos profetas, a reconhecê-lo como único Deus vivo e verdadeiro, como Pai providente, como justo juiz, e a esperar o Salvador prometido, falando para o povo do Antigo Testamento. E assim preparou ao longo dos séculos o caminho para o Evangelho. Somos nós. Ao longo dos séculos, esse caminho chegou até nós. E o catecismo da nossa igreja, no ponto 2570, diz assim: assim que Deus o chama, Abraão parte como lhe disse o Senhor. Seu coração se mostra submisso à palavra, ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial para a oração. Queremos agradecer, Senhor, de todo o coração, porque um dia também para nós
a palavra de Deus, a vossa palavra, a Bíblia, começou a agir, começou a ter sentido. Nós somos testemunhas, Senhor, da força da tua palavra, caída no nosso coração. Quanta coisa maravilhosa nos aconteceu e continua nos acontecendo pela nossa adesão ao que vós nos falais. Muito obrigada, Senhor, porque também queres ser para nós o que fostes para Abraão, um Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.